Sábado, dia 3 de junho, mais um dia para falar de mercado de transferências. Como disse no episódio de ontem, hoje vou estar na Reboleira para o Estrela Marítimo, por isso tive de gravar e editar mais cedo. Fica aqui o aviso caso o Messi seja oficializado no Sporting e o Igor venha a gravar sem t-shirt nos próximos dias. Então vamos lá ao mercado e vamos começar precisamente pelos Leões, isto porque este sábado há um novo nome associado à equipa verde e branca. Falamos de Viktor Gyökeres, um avançado internacional sueco de 24 anos que joga no Coventry da 2ª Divisão Inglesa, uma equipa que esteve quase a conseguir a subida à Premier League, mas acabou por perder a final do play-off contra o Luton Town. Ora, Gyökeres tem sido a grande referência ofensiva da equipa inglesa nas últimas duas épocas, sendo que esta temporada até ultrapassou os 18 golos da época anterior. Ao todo foram 40 golos em duas temporadas pelo Coventry, 22 golos na atual, a que se juntaram ainda mais 12 assistências em 2022-23, portanto aqui uma participação muito interessante ao nível de golos. Segundo a imprensa nacional, este é o grande alvo do Sporting para a frente de ataque. Todos sabem que os Leões vão atacar forte o mercado para contratar um avançado que seja titular e garanta golos, e agora surge este nome em concreto. O negócio não é fácil, mas já houve mesmo uma abordagem do Sporting no sentido de perceber o que será necessário para contratar este internacional sueco que também tem nacionalidade húngara. As boas épocas em Inglaterra vão dificultar certamente a tarefa dos Leões, isto porque o avançado que está a entrar no último ano de contrato tem vários interessados na Premier League, entre Newcastle, Crystal Palace e outros que agora não me estou a lembrar. Gyökeres está avaliado em 13 milhões de euros, mas apesar da pouca margem negocial do Coventry, tendo em conta a duração do contrato do jogador, fala-se num valor a rondar os 20 milhões de euros pelo jogador, portanto o Sporting terá de fazer aqui muita ginástica para contratar este avançado sueco. Essa ginástica pode ser facilitada com a venda de um jogador. Isto porquê? Porque continuamos no Sporting para irmos até à novela deste sábado, a novela Manuel Ugarte. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. Não há grandes dúvidas que o médio uruguaio vai deixar o Sporting, mas ainda não se sabe qual será o destino. Para já, os dois grandes nomes são Paris Saint-Germain e Chelsea, e isto mantém-se. Para já, nada mudou. Os dois clubes estão disponíveis para pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas o Chelsea está a fazer um esforço extra para conseguir convencer o jogador a aceitar a mudança para Londres, numa época em que o clube nem sequer vai estar nas competições europeias. Para isso, segundo o jornal Record, o clube inglês está disponível a aumentar a proposta de salário, que inicialmente era de 2 milhões de euros, para 3,5 milhões de euros anuais, com um aumento ainda por objetivos. No entanto, esta proposta ainda estará um pouco abaixo da que o Paris Saint-Germain fez ao médio leonino internacional pelo Uruguai, que estará a rondar os 5 milhões de euros por ano. Ainda assim, o jornal Record adianta que o internacional uruguaio dá preferência ao Chelsea, tendo em conta o desejo de jogar em Inglaterra e na Premier League. Vamos lá ver então como é que tudo se desenvolve, mas parece certo que Manuel Ugarte vai sair do Sporting e depois, a partir daí, os Leões terão mais dinheiro para avançar para outras contratações, por exemplo a de Gyökeres. No Benfica, desta vez não falamos de contratações, o que até pode ser uma novidade, mas falamos de uma possível saída, neste caso a possível saída de Gilberto. O lateral brasileiro está no Benfica há 3 anos, mas esta temporada perdeu um pouco de espaço com a afirmação de Alexander Bá. No final da época chegou mesmo a ser suplente de Auschwitz, que foi adaptado ao lateral, e perante isto o empresário do brasileiro de 30 anos, Alan Espinosa, referiu à TNT Sports que o jogador tem interessados no Brasil, que o Benfica já rejeitou uma mudança no final da época passada, mas que esses clubes continuam atentos e que há então a possibilidade de Gilberto regressar ao Campeonato Brasileiro. Recorde-se que o lateral foi uma das primeiras contratações de Jorge Jesus no regresso do treinador ao Benfica, vindo do Fluminense. No Brasil também já passou por clubes como o Botafogo, o Internacional e o Vasco. Esta época, nos encarnados, o defesa brasileiro fez 35 jogos, marcou 4 golos, o que até é um registro bem parecido ao da época passada, mas em 21-22, mais ou menos nos mesmos números de jogos, fez mais 400 minutos pelo Benfica, o que ainda é significativo. No Futebol Clube Porto está tudo bem encaminhado para a primeira contratação do verão, embora tudo indique que seja uma contratação para a equipa B. A notícia foi avançada pelo Globo Esporte e já foi confirmada pelo 00. Kennedy vai assinar pelo Futebol Clube Porto por empréstimo até ao final da época, com uma opção de compra para ficar até 2028 na equipa azul e branca. Falamos de um avançado brasileiro de 19 anos que vem da equipa sub-20 do Goiás e que também já tinha passado pelo Cuiabá. Um jogador móvel, forte, que vai para a equipa B, com possibilidade de ser integrado na equipa principal, algo que o Futebol Clube do Porto tem feito muito nos últimos anos, por exemplo com o João Marcelo, é um dos nomes que me vem agora à cabeça,
que também veio de uma equipa brasileira por empréstimo e depois acabou por ficar no Futebol Clube do Porto, em definitivo. Não conhecemos o jogador, mas deixamos aqui uma história interessante sobre este Kennedy, que foi um dos sobreviventes do incêndio do Ninho do Urubu, onde faleceram 10 jogadores da formação do Flamengo. O jogador na altura acabou por escapar à catástrofe porque acabou por não ficar a dormir no centro de formação do Mengão. 4 anos depois, vai pela primeira vez rumar à Europa para jogar na equipa B do Futebol Clube do Porto. De mercado nacional, por hoje é tudo, ainda não há muitas movimentações, o que até é natural, tendo em conta que há muitos clubes sem treinador e a tentar perceber qual é que é o treinador da próxima época. Por isso, seguimos para o mercado internacional. O Real Madrid sabe que Ancelotti vai ser o técnico na próxima época e o próprio treinador italiano falou do mercado de transferências antes do último jogo da temporada, frente ao Atlético. O técnico merengue começou por garantir a continuidade de Benzema na próxima época e fez eco das palavras do avançado francês depois de Benzema ter sido associado à Arábia Saudita, dizendo que o internacional gaulês tem contrato até junho de 2024 e que não faz sentido pensar em deixar o Real Madrid. Além disso, Ancelotti confirmou o primeiro reforço dos merengues para 23-24. Trata-se de Fran Garcia, lateral espanhol muito interessante, de apenas 23 anos, que foi formado precisamente no Real Madrid, saiu em 2021 para o Rayo Vallecano, na altura por empréstimo, e depois acabou por ficar em definitivo, depois de 3 épocas em que conseguiu ser dos melhores laterais do Campeonato Espanhol, sem dúvida. O defesa internacional jovem pelas seleções espanholas vai voltar ao Real Madrid por 10 milhões de euros, sendo que há 2 anos o Raio pagou 2 milhões pelo jogador. Seria provavelmente uma cláusula de recompra, algo que o Real Madrid está habituado a fazer. Quem não vai jogar no Real Madrid é Marco Asensio, já está confirmado. O termómetro, como podem ver no vídeo, está vermelho. O internacional espanhol já se despediu do Real Madrid depois de 7 temporadas ao serviço da formação merengue. O extremo de 27 anos conquistou 16 títulos ao serviço do Real Madrid e deixa a equipa com quase 300 jogos ao serviço do emblema da capital espanhola, depois de ter sido contratado ao Mallorca em 2014, já foi quase há 10 anos. Um jogador com muita qualidade, Marco Asensio, que talvez não tenha conseguido atingir aquele patamar a nível futebolístico, muito por culpa das lesões. Ele esteve quase um ano parado, sai a cruzeiro do Real Madrid, uma vez que termina contrato no final deste mês. Não sabemos ainda para onde é que vai, mas a imprensa internacional diz que o destino provável do espanhol é o Paris Saint-Germain. E aproveitamos esta ponte para falarmos de um espanhol que não vai jogar no Paris Saint-Germain. Já na noite de sexta-feira, Sérgio Ramos e o clube parisiense anunciaram a despedida do defesa, que termina este sábado a sua etapa na capital francesa, 2 temporadas depois de ter chegado. O internacional espanhol jogou pouco na primeira época, uma vez que esteve quase sempre lesionado, mas esta temporada foi um habitual titular, acabando a época por participar em 44 partidas, que podem ser 45 no jogo com o Clermont no sábado. Agora, fica livre para assinar por outro clube, sendo que neste caso não se fala ainda em nenhum emblema, mas vejo aqui potencial para dentro de poucos dias ser associado a algum clube da Arábia Saudita. Vamos ver se não se reencontra com Cristiano Ronaldo no Al Nassr. E enquanto escrevi este guião, o Real Madrid confirmou a saída de Mariano Dias no final da época, mas eu não quis falar logo dele depois do Asensio, porque estragava-me a ponte para o Sérgio Ramos. Mas é isto, sem surpresa, Marcelo Dias deixa o Real Madrid, depois desta segunda passagem com muitos títulos, mas sem sucesso individual. Esta época, o avançado de 29 anos fez 11 jogos e um total de 0 golos, estragou a média das últimas 3 temporadas, que tinha sido de um incrível golo por época. Vamos ver qual será o destino deste avançado, que tirando a época 17-18, onde marcou 21 golos ao serviço do Lyon, ainda não conseguiu mostrar grandes coisas. Ainda assim tem 2 Ligas dos Campeões e 3 Campeonatos Espanhóis no currículo, e isso pode ajudá-lo a encontrar um bom clube no mercado. Para fechar, vamos até a Inglaterra, onde há 3 assuntos em cima da mesa. Começamos pelo Wolverhampton, que confirmou na sexta-feira a saída de 3 jogadores, Adama Traoré, Diego Costa e, por fim, João Moutinho, que no caso do português é aqui o nome mais relevante para nós. Os 3 jogadores estavam em fim de contrato e não vão renovar, até porque o Wolverhampton está apostado já desde a época passada em fazer uma reformulação do seu projeto. Moutinho sai depois de 5 temporadas muito positivas em Inglaterra, talvez até acima das expectativas iniciais, onde fez mais de 200 jogos. Agora fica livre para assinar por outro clube. Vamos lá ver se regressa a Portugal ou se experimenta outro campeonato, depois de também ter jogado na Liga Francesa. Além do médio de 36 anos, saíram então o Diego Costa, que passou ao lado neste regresso à Inglaterra, e o rápido e escorregadio Adama Traoré, que vai com os seus frascos de óleo para outras paragens, depois de esta época ter feito apenas 12 jogos a titular na Premier League. Enquanto uns saem, outros entram, e no Manchester City só entram jogadores de topo. Tudo indica que Mateo Kovacic vai ser a primeira contratação do campeão inglês e possível campeão europeu para a próxima época. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o internacional croata e o Manchester City estão muito perto de chegar a um acordo para que o médio de 29 anos troque Londres por Manchester.
Peço desculpa. Durante esta semana será a vez de os clubes conversarem, mas ao que parece o negócio não será difícil de concretizar, uma vez que o Chelsea aceita a saída de Kovacic, que esta época fez 37 jogos pelos Blues, onde está desde 2018-2019 vindo do Real Madrid, para voltar a concorrer com o Manchester City e com estas contratações pelo título. O Liverpool promete uma incursão forte ao mercado e o primeiro nome está fechado. Alexis McAllister, campeão argentino, campeão mundial pela Argentina, vai deixar o Brighton para assinar pelos Reds, que vão pagar a cláusula que anda perto dos 60 milhões de euros. Tudo indica que a contratação pode ser oficializada já na próxima semana, uma vez que neste momento o jogador e o pai estão a viajar para a Inglaterra para completar os detalhes do contrato. O jogador já disse estar tranquilamente à espera que tudo fique fechado para deixar o Brighton depois de 4 épocas de contrato com os Seagulls, onde se tornou uma referência do clube. Depois de 2 épocas e meia a bom nível, esta temporada explodiu em definitivo, fez 40 jogos, 12 golos pelo Brighton e foi peça fundamental para Lionel Scaloni na conquista do Mundial por parte da Argentina. Um grande reforço para Jürgen Klopp, que continua a renovação do Liverpool, agora com um médio que ainda tem apenas 24 anos, faz 25 em dezembro. Para fechar, vamos até a Alemanha, isto porque Rafael Guerreiro, que como sabem deixou o Borussia Dortmund e está livre para assinar para outro clube, é pretendido pelo, surpresa, Bayern Munique. Segundo o Fabrício Romano, o campeão alemão já assumiu o interesse no internacional português e está na frente da corrida, juntamente com o Atlético de Madrid, que também anda no mercado à procura de um lateral esquerdo. O Nice também terá pedido informações para conseguir a contratação do jogador e também anda à procura de um lateral esquerdo, sendo que, sabe, o 0-0 também tentou a contratação de Grimaldo, que acabou por ir para o Bayer Leverkusen, mas para já Bayern e Atlético de Madrid são os grandes favoritos à contratação de Rafael Guerreiro, um lateral médio esquerdino que tem 29 anos e está livre então para assinar por qualquer clube a custo zero. E por hoje é mesmo com o Rafael Guerreiro que terminamos. Amanhã já voltam a ter o Igor no Mercado Flash, mas caso ele se esqueça disto, deixo já aqui um aviso que o vídeo irá sair muito mais tarde do que o habitual, isto porque eu vou para o Jamor, para a final da Taça de Portugal, e por isso será muito complicado editar o vídeo e ao fim de semana sou eu que o edito. Não sei as horas a que vai sair, mas garanto que mais tarde ou mais cedo sai, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.